Graça e paz, tudo bem? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Como que você está firme na fé, combatendo o bom combate? Aleluia por isso. Hoje eu quero trazer uma meditação baseado no Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo 8, no versículo 25 até 27, que diz: Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como Ele nos disser. Aparentemente, você olhando esse texto aqui, é simplesmente uma situação que está havendo ali, né? Moisés chegando para o Faraó e, segundo a orientação de Deus, presta bem atenção nisso, segundo a orientação do Senhor, ele dizendo que tinha que sair o povo e prestar adoração ao Senhor, prestar culto ao Senhor, fora do Egito. Aqui há um paralelo muito interessante com o cristianismo. Há uma palavra de ordem através disso aqui. Quando analisamos a situação como um todo, vemos aqui que, do ponto de vista meramente humano, parecia até interessante. Imagina você, Faraó chegando, né, dizendo: olha, você não precisa sair lá no deserto, andar 3 dias, né, para sacrificar o Senhor, fica aqui. Aqui nós temos um ambiente agradável, tem ar-condicionado, tem gelo seco, tem, né, fachos de luz, tem pessoas dançando, e enfim. Mas note que Moisés disse para ele: como o Senhor nos disser. Como o Senhor nos disser. Parece que é oportuno algumas coisas. Só que, na verdade, será que isso de fato e de verdade contribui para glorificar ao Senhor? Será que às vezes as pessoas não estão dando mais ênfase a essas situações, gostando mais do Egito do que propriamente avançar no deserto? Nós sabemos que Egito significa, né, biblicamente falando, simbolicamente falando, significa lugar de pecado, lugar de injustiça, lugar de prova, lugar de vida difícil e tudo mais, né? Prefigura pecado de uma maneira geral. E aqui está, né, de um lado Moisés como representante de Deus, do outro lado Faraó como representante do mundo. E Faraó falando para ele: fica aqui, rapaz, para que você vai andar? Aqui nós temos recurso, né? Aqui nós temos bastante recurso. E você pode ficar aqui e fazer um sacrifício aí para o teu Deus, não tem problema nenhum. Então, trazendo isso para a nossa realidade, infelizmente muitos estão buscando as coisas do Egito, ao invés de buscarem Deus. As pessoas, né, têm uma tendência muito grande de querer conforto, de querer aquilo que atende às expectativas delas, expectativa de alma delas, de coração delas, não confronto. Aqui estava proposto, né, todo o benefício do Egito, em contrapartida um deserto, 3 dias de deserto, 3 dias de caminho. Deserto significa prova, lugar de provação. Eu até separei um texto aqui, né, que depois eu vou ler ele, que diz respeito, né, como que Jesus ele, né, saía para lugares de deserto, para o lugar apartado para orar, para buscar Deus. Então hoje o homem ele está acostumado a, né, ele quer coisa que se satisfaça a carne. Ele não quer crucificar a carne, ele quer alimentar a carne. E aqui o Egito prefigura, né,
algumas situações que têm acontecido aí, onde infelizmente as pessoas elas não vão procurar a palavra, elas vão procurar aquilo que atende à necessidade delas, né? Aqui em 2 Coríntios 6, 14 e 18, mostra esse divisor de águas, né? Mostra que ou a pessoa quer ficar no Egito e ficar de bem com ela mesma e ouvindo aquilo que interessa somente a ela, não tendo confronto, não tendo oposição, não tendo que largar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, ou então ela opta por essa vida cristã autêntica, essa vida que não procura meramente conforto, ainda que o conforto é bom. Mas, né, a gente está falando de duas situações aqui, uma prefigurando trevas e outra prefigurando luz. Então, nesse texto aqui de 2 Coríntios 6, de 14 a 18, diz assim: não vos prendais, não faça pacto, não faça laço, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqui você pensa que infiel é o mundo, né? Mas não é não, viu? Não é só o mundo, não. Tem muita gente aí que, né, passa por evangélico, por cristão, mas são infiéis. E a palavra do Senhor fala isso, não sou eu que estou falando. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Que sociedade pode haver, né, entre Egito e o lugar de adoração, seja ele qual for? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Veja como que a palavra do Senhor está batendo nessa questão, né? Está sendo superlativo ali em trazer a informação, em fazer com que cada um abra do olho. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós, olha que a palavra do Senhor bendita e maravilhosa, porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Talvez você leia, ouça isso aqui, ou leia isso aqui, e fica pensando, mas não tem nada a ver. Tem sim. Sabe por quê? As pessoas não querem a palavra. As pessoas não buscam a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Padece porque falta conhecimento. Não querem palavras. A palavra do Senhor diz, há caminho que o homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Talvez você esteja se perguntando assim, mas você é contra conforto? Não, eu não sou contra conforto. Eu sou contra de quando as pessoas colocam o conforto em primeiro lugar das suas vidas. Aliás, não sou eu que sou contra, é a Bíblia que é contra, é a palavra de Deus que é contrário a isso. A palavra do Senhor diz que nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que sacrificar a carne. Sabe? E quando você, congrega em algum lugar, quando você vai a algum lugar onde você não tem palavra, não é administrado, não é ministrado, não é ensinado, não é pregada a palavra de Deus, a única, verdadeira palavra de Deus, aquela que faz você se tornar um cristão autêntico e verdadeiro. E outras coisas têm tomado o tempo que você vai num lugar assim, o tempo que você vai ali e você não tem a palavra e outras coisas estão tomando o lugar da palavra, isso é Egito. Sabe, meus irmãos, eu não sei aí na sua região, enfim, mas aqui na cidade que eu moro, infelizmente, a gente vai caminhando por aí, e tem muitas igrejas, muitas igrejas, e dói o coração quando a gente vê, ao invés de ter uma placa, reunião de oração quinta-feira, ou grupo das mulheres, reunião tal dia,
ou estudo bíblico tal dia, escola dominical aos domingos. Sabe o que agora tem? Curso de teatro, curso de dança, curso de coreografia, aula de taekwondo, aula de judô, aula de jiu-jitsu e outras coisas mais. Sabe o que o povo precisa? É palavra. Palavra. Não precisa de dança, não. Dança não leva nada a lugar nenhum. Não precisa de coreografia, não. Não precisa desse tipo de coisa. Está tomando o tempo da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí tiraram tudo isso, né? Tiraram a palavra. E aí o pessoal fica aí, né? Achando que está servindo a um Deus, crendo que é um cristão, e vai lá e no fim, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que nos faz viver de maneira digna, a palavra que nos tira da angústia, a palavra que nos orienta, a palavra que nos lança luz, lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra e luz para o nosso caminhar, é a palavra. Aí os defensores disso aí falam, mas isso está sendo pregado a palavra através disso. Veja a situação de como nós estamos. Se isso de fato e de verdade estivesse trazendo, haveria um avivamento muito grande no Brasil, você não concorda? Então, aí talvez você esteja falando assim, mas você parece que né, contra essas coisas. Olha, se não tiver palavra, eu sou contra sim. Tem que ter palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa é a regra máxima da palavra, da orientação que o Senhor deu. Foi Ele que disse isso, não sou eu que estou dizendo. Então, infelizmente, quando você passa lá e vê placas dessa aí, igual eu tenho visto aqui, isso aí é de doer, sabe? Doer, porque tiraram a palavra. E aí o povo padece. A palavra do Senhor diz assim, na tua luz vemos a luz. Ora, se não procuramos a luz, não teremos a luz. E, de novo, o Salmo 119, 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminhar. As pessoas ficam procurando, por isso que tem tanta gente doente procurando, né? Enfim, doente na alma, no espírito, doente no corpo, pessoas aí, né, batendo cabeça para lá e para cá, porque não procuram o Senhor, porque não tem alimento, às vezes não é nem culpa dela. Elas não têm alimento, não são alimentadas. Há lá alguma coisa, né? Infelizmente, púlpito se tornou palco, pastor agora eu estou dizendo não de uma maneira geral, há as exceções, quero deixar bem claro, há as exceções. Mas pastor se tornou influencer ou se tornou, né, enfim, e há todo esse modernismo, entre aspas, acontecendo aí, deixando as pessoas na periferia de Deus. As pessoas não têm um compromisso com Deus. As pessoas não sabem o que é servir a Deus. As pessoas não se entregam a Deus. As pessoas não sabem o que é cultivar uma comunhão com o Santo e Bendito Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz, sem Ele nada, vocês nada fareis. Ele é que vos guiará toda a verdade. Infelizmente. E voltando aqui, né, diz assim, porque Faraó não queria deixar Moisés sair, e Moisés disse, né, caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias. Vai vendo que maravilha aqui, citando, né, o texto em Êxodo 8:27, diz, deixa ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. É como Deus quer, não é como o homem quer, como o homem acha, como o homem interpreta, como ele quer criar situações para chamar o povo. Não se chama o povo assim, se chama o povo na palavra. Lembra quando Pedro pregou aquele sermão lá e chegou e, né, indicou aquele povo lá, falou, vocês crucificaram a Jesus, vocês foram culpados, né, desse terrível acontecimento. Sabe o que eles falaram? O que faremos nós? Como que nós resolvemos isso? A palavra estava sendo pregada ali, com valor, com determinação, com poder, com unção. E a palavra do Senhor diz assim, compungiu-se-lhes o coração. Sabe quem que foi que agiu isso? Dessa maneira? O Espírito Santo. O Espírito Santo. É algo que parece que nem se fala mais dele em muitas igrejas. Porque tem tanta coisa ocupando ali o espaço e fazendo as pessoas, né, passarem ali
entretenimento, né? Infelizmente, entretenimento. Então, Jesus é o caminho. Diz caminho de 3 dias. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus, né, passou 3 dias no ventre da terra. Quando ele faleceu, quando ele morreu, para pagar o nosso preço, para Deus redimir, ele foi, né, até ao ventre da terra, e ali ele passou 3 dias. Então, caminho de 3 dias, você liga, caminho de 3 dias. Siga Jesus. Siga Jesus, no espírito, na alma, no corpo. Deixe os teus olhos contemplar Ele, a beleza dEle, o poder dEle, a redenção que Ele trouxe. Sabe, você não precisa ver gente virando piroleta para lá e para cá, gente fantasiada, gente... Por isso que o próprio Jesus diz assim, ó, entra lá no recôndito do teu quarto e me busque, porque você vai me encontrar. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que maravilha de palavra. Então nós já falamos aqui, deserto é lugar de separação, né? E lugar de confronto, lugar de prova, né? Lugar de passar ali mesmo, né? Uma provação. E aqui em Mateus 14:13, Jesus ouvindo, porque lembra que eu falei de um texto que eu ia ler, falando de Jesus sendo tirado, né? Ele saindo, se apartando para buscar ao Pai, ele diz aqui, Jesus ouvindo isso retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Está lá em Mateus 14:13. Isso para provar que devemos buscar sim o Senhor. Buscar o Senhor, ainda que seja num lugar deserto, de preferencialmente um lugar deserto. Sabe, onde só o Senhor está. Não tem concorrência. Sabe, é duro. Às vezes você está, né... Não vou nem entrar da questão, mas quantas coisas que acontecem dentro do âmbito de igreja num momento que deveria ser de culto, de adoração, principalmente de ensino da palavra, e tantas situações ali tomando tempo, roubando o tempo, né? A palavra do Senhor, no Salmo de Moisés, diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. E as pessoas não se dão conta disso. Eu quero encerrar essa palavra aqui citando Romanos 12:1 e 2, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, né? Pela aquela característica que Deus tem de amar os seus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto da razão, culto racional. E não sede conformados com este mundo. As pessoas querem trazer o mundo para dentro da igreja e se sentir bem. E não porque assim, então lá fora é todo preto, então vamos pintar de preto também. Lá fora tem isso, vamos trazer aqui também. Tudo, passa um verniz de gospel aí e vida que segue. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Lembra-se da última carta da igreja, a última carta do Apocalipse. Esqueci o nome da igreja agora. Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Veja lá o que é que está dizendo. Diz que ela tem tudo, ela tem poder, ela tem dinheiro, ela tem recurso, ela tem... E a palavra do Senhor, o próprio Jesus está dizendo à igreja, você é pobre, cego, nu e miserável. A igreja que diz que tem tudo. Pobre, cego, nu e miserável. Está lá em Apocalipse. Pode ler. A última carta. Das sete cartas que João escreveu. A igreja de Laodiceia. Então, e não sede conformados com este mundo. Você tem gostado do mundo? Você tem achado as coisas atrativas? Não tem problema que as coisas estão entrando dentro da igreja, né, travestido ali de gospel, mas na verdade são mundo. Aqui está dizendo, não se conforme com isso, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável, a perfeita e a boa vontade de Deus, ou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está interessado em fazer a tua vontade ou a vontade de Deus? Se estiver interessado em fazer a vontade de Deus, tem que ser do jeito dele. Tem que apresentar o seu corpo. Por isso que eu sou contra, né, aquelas situações que eu já citei em algumas mensagens aí, que as pessoas acham que pode fazer o que quiser com o seu corpo. Biblicamente não. Então você quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida?
anda segundo os ditames da palavra. Busque ao Senhor. Não se contente com o Egito. Não tem problema se você tem que caminhar 3 dias para ir buscar uma adoração, fazer sacrifício ao Senhor. É no sentido de sacrifício, não é que você tem que sair aí, andar 3 dias, né, e ir num lugar deserto. Isso significa de você colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Entende? Então está aqui o texto, ó. Romanos 12, 1 e 2. Depois você lê aí na tua Bíblia. Fique com essa palavra, medite nela, e que Deus continue abençoando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Amém? Glória a Deus.